Três poderes, várias reformas, muitos desafios. Encontro de final de semana reúne Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro e Dias Toffoli para um diálogo sobre as prioridades para o Brasil. Reforma da Previdência. Entenda como cada item será analisado pelas comissões e plenário. Projetos polêmicos na pauta do plenário desta semana. Entre eles, um que altera a lei de licitações e outro que libera o mercado das empresas aéreas para estrangeiros. Sessão solene relembra Marielle Franco e reforça a cobrança pela punição dos assassinos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reuniu o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para um almoço nesse fim de semana. Na pauta, diálogo entre as autoridades para aprovar reformas. Os chefes dos três poderes, parlamentares e 15 ministros do governo Jair Bolsonaro estiveram na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados no sábado. Para os convidados, o encontro cumpriu o objetivo de integrar executivo, legislativo e judiciário. O próprio almoço, o próprio convite, a iniciativa do deputado Rodrigo Maia já simboliza essa importância da união de todos os poderes. Na nossa cultura, essas ocasiões, elas aproximam as pessoas e facilita tudo. O Brasil precisa unir os seus melhores talentos na busca do reequilíbrio fiscal, na busca do país voltar a crescer e poder trazer melhor qualidade de vida para as pessoas. O presidente da Câmara reforçou a importância do diálogo para aprovar democraticamente uma nova agenda para o país. O resultado das urnas foi muito claro, o ciclo de 30 anos que vem desde a Constituição de 88, ele acabou, está esgotado, um desgaste grande, e é normal em fim de ciclo, inclusive de todos os poderes, estão agora com o novo ciclo, com o resultado que sai das urnas. Eu acho que a nossa obrigação é estar dialogando, conversando, ouvindo os ministros, principalmente o presidente, daquilo que o governo tem de projeto, não apenas no curto prazo, como é a Previdência, que é decisivo, mas também como ele está pensando o Brasil depois de superada a Previdência, que é a reforma mais importante de todas, é ela que vai gerar as condições, do meu ponto de vista, para que a gente possa pensar em qual Brasil que nós queremos para os próximos 4, 8, 12 anos. Rodrigo Maia disse que a base do governo está em construção e avaliou que a reforma da Previdência pode ser votada no plenário da Câmara a partir do final de maio. O presidente enfatizou ainda a necessidade de compreender os limites entre os poderes. Eu acho que esse respeito entre os poderes é muito importante. Não foi o que a gente viu nas últimas semanas, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Isso é muito grave e acho que é muito importante que a gente, mesmo tendo alguma divergência em qualquer decisão, a gente respeite a decisão dos poderes, principalmente um poder que tem a atribuição, como é o Supremo, de guardar a nossa Constituição. O que nós estamos construindo é a forma de que os poderes possam dialogar melhor, pactuar uma relação de governabilidade para o Brasil, porque no sistema democrático todos governam juntos. O presidente Rodrigo Maia voltou a falar de Previdência nesta segunda, desta vez em evento da Fundação Getúlio Vargas. Se a gente não tiver coragem de fazer a reforma, de enfrentar esse debate e aprovar uma boa reforma, dura sim, nós vamos jogar o Brasil de volta num passado que nenhum de nós brasileiros merece, muito menos os nossos filhos, e os netos daqueles aqui que já têm netos. Nos últimos 30 anos, o orçamento público federal ele foi capturado por corporações públicas e privadas. A cada mês ia lá um grupo de pressão, um lobby, tomava um pouquinho do nosso orçamento, Zé Múcio? A gente era aplaudido por aquela galeria de 200 pessoas e achava que estava fazendo bem. Bem, construímos nos últimos 30 anos um Estado inviável, um Estado impossível de continuar existindo. Se o sistema quebrar, certamente, no primeiro momento, a gente vai aumentar nosso endividamento até o limite que o mercado comprar títulos brasileiros. No segundo momento, quando a gente não tiver mais capacidade
de colocar títulos públicos no mercado, a gente vai emitir moeda. E quando a gente emitir moeda, a gente vai voltar para a hiperinflação, que vai reduzir o valor real do salário de todos, inclusive dos próprios servidores públicos, mas de forma cruel, porque, como sempre, os mais pobres é que vão pagar essa conta. A reforma da Previdência passa por 3 fases na Câmara. A primeira é na Comissão de Constituição e Justiça, a segunda na Comissão Especial e a última no plenário da Câmara. No primeiro passo, na CCJ, os deputados analisam somente a admissibilidade da proposta do governo. A questão é, o texto respeita aquela parte da Constituição que não pode ser alterada? A resposta depende dos 66 integrantes da comissão. 34 votos formam maioria necessária para aprovar ou para recusar o texto. Se receber o ok, a reforma da Previdência segue para a Comissão Especial. Ela é criada para discutir exclusivamente reforma da Previdência e terá um prazo de até 40 sessões do plenário para dar uma resposta. Esse é um ponto muito importante, porque é o único momento em todo esse processo que os deputados poderão sugerir mudanças no texto. Mesmo depois, se a proposta for para o plenário, qualquer alteração lá dependerá das sugestões feitas aqui. A comissão especial terá cerca de 30 integrantes. A aprovação depende dos votos de metade mais um. Da comissão, ela segue para o plenário, a última fase da tramitação na Câmara. Aqui, o debate é principalmente político. Todos os 513 deputados poderão falar, há diversos instrumentos para acelerar ou frear esse processo, então é possível que o debate se estenda por alguns dias. Nessa etapa, vale lembrar, qualquer alteração no texto depende de uma sugestão feita lá na comissão especial. Para aprovar a matéria, são necessários 308 votos em 2 diferentes votações. Aí, se aprovada, a reforma segue para o Senado Federal. Um tema que mexe com a sociedade inteira e que mexe com o sistema de proteção social constitucionalmente preservado. Então, não é um tema simples de ser tratado na Câmara dos Deputados. Realmente nós teremos muita discussão, com certeza vamos varar madrugadas aqui dentro da Câmara dos Deputados para ajustar todas as vontades e chegarmos num denominador comum. A pauta oficial de votações do plenário desta semana tem assuntos polêmicos. Criação de regras para o lobby, ou seja, para a defesa de interesses junto a autoridades, uma nova lei de licitações e também uma nova lei do turismo. Esta última proposta, além de mudar várias regras do setor turístico, como as voltadas para as agências e os hotéis, também traz permissão para que estrangeiros sejam totalmente donos de companhias aéreas com sede no Brasil. Hoje, quem é de fora só pode ter 20% das ações com direito a voto nessas empresas. O assunto já é alvo de disputa há anos e de 2016 para cá virou uma queda de braço entre o governo e o Congresso. Agora, com um novo governo e um Congresso renovado, o resultado pode ser diferente. Tanto que existe até uma medida provisória já em vigor que permite que estrangeiros sejam 100% donos de aéreas brasileiras. Mas isso não quer dizer que a polêmica acabou. Em relação à abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, vai ser um grande avanço, até porque é limitado em 20%. Com essa nova legislação vai abrir a 100%. Virão novos investimentos nas companhias existentes, que são poucas, e virão novas companhias que vão concorrer. Consequentemente, isso vai fazer com que o serviço melhore e também diminua o valor da passagem. E para o turismo isto é muito importante. Primeiro aspecto, é uma matéria estranha ao projeto. O projeto fala de política nacional de turismo e eles introduziram de forma ilegal a abertura do capital das empresas aéreas. Segundo, nós temos uma proposição que difere do que existe nos Estados Unidos, onde só se permite 25% de participação do capital estrangeiro, da União Europeia só se permite 49%, portanto se mantém o controle acionário. Você está entregando o mercado brasileiro para dar lucro e gerar emprego fora do próprio Brasil. Outro assunto que pode ser votado
Este menos polêmico é o que assegura vagas em creches e escolas para filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. O plenário também pode votar um projeto que obriga instituições de ensino a comunicar aos conselhos tutelares quando um aluno tiver faltas frequentes ou sinais de maus tratos. Abrange todas as classes de estudantes, protege essas crianças e tem uma maior conexão com a família e com o conselho tutelar, para que em casos de desaparecimento você possa agir rapidamente, caso também de violência doméstica, violência sexual e entre outras situações que aquele professor ou pedagogo identifique naquela criança, ele venha avisar com celeridade. Bom, estes são os principais assuntos que estão na agenda de votação do plenário. O que de fato será colocado em apreciação, você pode acompanhar ao longo da semana, ao vivo, aqui pela TV Câmara. A gente se vê! A Comissão Externa do Desastre de Brumadinho realizou audiência pública para discutir os mecanismos de monitoramento e segurança para barragens de rejeitos de mineração. O rompimento da barragem na cidade mineira ocorreu no dia 25 de janeiro e já causou a morte de pelo menos 203 pessoas. Na audiência, o engenheiro Antônio de Miranda disse que um plano de segurança mais estruturado poderia ter prevenido a ruptura da barragem que pertence à mineradora Vale. É muito importante que o plano de emergência de uma barragem, que precisa disso, que a lei define quais são as barragens que devem ter plano de emergência, seja realmente preparado, certo? E discutido com a comunidade e tudo. É preciso que todas as outras barragens tenham o seu plano de segurança, que é também previsto pela lei. E nesse caso, nós não podemos estar trazendo essa responsabilidade para o poder público. Essa responsabilidade é do empreendedor, por lei. Representantes do movimento dos atingidos por barragens também estiveram presentes à reunião. Para o movimento, é preciso mais celeridade na reparação dos danos causados às famílias. A gente precisa contar com assessorias técnicas, que hoje já existem em 4 municípios da Bacia do Rio Doce, que é Mariana, Barra Longa, Santa Cruz dos Calvados. Então, nesses municípios, os atingidos começaram a ter uma melhor participação e o processo reparatório também começou a ficar melhor, né? Que é a discussão da indenização, da construção de matriz de danos, de quantificação dos procedimentos, né? Então, a gente acha que só com assessoria técnica, que é o que a gente também tem lutado para Brumadinho, já conquistou o direito, é que as populações vão ter, de fato, chances e possibilidade de reconstruir os modos de vida destruídos pela lama. O movimento também alertou os deputados sobre supostas irregularidades no laudo técnico apresentado pela Vale, que garantiu o funcionamento da barragem rompida em Brumadinho. O Ministério Público de Minas Gerais já investiga a denúncia. A comissão externa vai solicitar documentos para também averiguar o caso. Houve aqui uma denúncia pelo MAB e que nós requisitamos deles documentos que possam comprovar que é da falsificação dos laudos da estabilidade da barragem de Brumadinho, feito pela empresa contratada pela Vale. Isso é motivo de sobra para, evidentemente, punir e condenar as pessoas responsáveis por isso. E nós vamos estar na linha de frente em defesa do povo brasileiro contra essa retirada de direitos. Mas estaremos lutando também para garantir que o país possa retomar o crescimento econômico, gerando emprego e renda. As brasileiras e os brasileiros querem e precisam trabalhar para poder sustentar suas famílias. São milhões de brasileiras e brasileiros que estão em busca de um emprego e nós da oposição estamos extremamente preocupados com essa situação e teremos um foco enorme nisso também. De outro lado, garantir a proteção do meio ambiente e também dos povos tradicionais. Garantir, de um lado, a proteção da nossa natureza, da nossa biodiversidade, evitar que o meio ambiente seja visto como algo a ser explorado até a destruição, como nós percebemos que o atual governo vê, e também defender os povos tradicionais, em especial os indígenas, que têm sido muito atacados por declarações ou ações do novo governo. No mês em que se completa 1 ano do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, sessão solene lembra a trajetória da vereadora assassinada a tiros no Rio de Janeiro.
completou 1 ano que a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no centro do Rio de Janeiro com tiros de submetralhadora. Eu digo que os seus assassinos falharam quando tentaram silenciá-la, porque ao assassiná-la, tornaram conhecidos do mundo inteiro a revolução que Marielle fez parte. Depois da sua morte, Marielle Franco se tornou no Brasil e no mundo um símbolo de resistência. Mulher negra, socióloga, mestre em administração, ativista LGBT, nasceu e cresceu no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Mulher negra, favelada, mãe de adolescente, com uma companheira, com o debate da bissexualidade, com as referências nessa cidade que quer falar de urbana. E ainda fala de direitos humanos, gente! O mandato de Marielle é um mandato que veicula muitas vozes, né, de classe, de gênero, de orientação sexual, de raça, de território. Também veiculava uma estética, né? Marielle não era só essas ideias geniais. Marielle era um corpo que ria, que dançava, que movia. Isso dentro de uma beleza absurda. Em pouco mais de 1 ano de mandato, a vereadora carioca se destacou na política por denunciar violações dos direitos humanos, abusos por parte de autoridades policiais e execuções nas favelas. Anderson não era o alvo, a emboscada não era para ele e ele não ameaçava qualquer poder. Anderson deixou um vazio irreparável. Quem matou a Marielle não se importava em quem atingiria e não tem a mínima noção em quem acertou. Tirou de mim o amor da minha vida e do nosso filho a possibilidade de conviver com esse homem. Durante a sessão solene, uma enorme faixa com o perfil da vereadora foi estendida no plenário da Câmara. O atentado contra Marielle Anderson foi um atentado contra a democracia brasileira. E eles sabem disso. Quem tiver incomodado, fique incomodado. Porque nós vamos fundo nas investigações e nós vamos dizer, não vão matar o sonho de Marielle. Quando ocorrem fatos como o assassinato de minha filha e do seu motorista Anderson Gomes e outras barbáries no Brasil, ficamos perguntando, que país democrático é esse? Na última semana foram presos 2 ex-policiais do Rio de Janeiro, acusados de participação no assassinato de Marielle e Anderson. Mas os parlamentares que participaram da homenagem à vereadora e ao motorista dela no plenário Ulisses Guimarães deixaram bem claro que ainda há uma pergunta sem resposta. Quem mandou matar Marielle? A atenção à mulher na rede pública de saúde é o tema de diversos projetos apresentados na Câmara desde a posse dos deputados em fevereiro. Um dos projetos é de autoria da deputada Marília Arraes. Para as mulheres vítimas de agressão, a proposta garante prioridade de atendimento no serviço de assistência psicológica e social e em cirurgias plásticas reparadoras. Nós gostaríamos de que, antes mesmo da violência acontecer, nós conseguíssemos prevenir com uma mudança cultural, com a educação mais inclusiva e que valorizasse essas diferenças de gênero, aliás, ensinasse desde criança os meninos a respeitarem, as meninas a terem outra postura diante da violência. Mas não é essa a realidade de hoje do Brasil. Então, por isso que nós apresentamos esse projeto para que mulheres que sofram agressões, principalmente agressões domésticas, tenham prioridade no atendimento ao SUS. O deputado Wellington Prado propõe assegurar às mulheres o diagnóstico precoce do câncer de mama, com a realização do teste de mapeamento genético. É um projeto para salvar vidas, né? A gente vê que isso já existe na rede privada, você tem como detectar, fazer um teste genético para ver se a pessoa tem predisposição e possa, né, ter um câncer, e esse é um projeto que, se for aprovado, vai garantir que o SUS, né, cubra, arque aí com esses custos, né, e com certeza vai salvar muitas vidas. O INCA estima que 25% dos novos casos de
câncer são câncer de mama e o câncer tem cura e se as pessoas tiverem acesso ao diagnóstico e o tratamento, você tem aí praticamente 100%, né, nesses casos, né, de cura. Outro projeto amplia a atenção do SUS para vários grupos. Mulheres com sequelas de atendimento obstétrico inadequado, adolescentes, mulheres no climatério e na menopausa, com problemas mentais, doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico, que moram ou trabalham na área rural e mulheres presas. A autora, a deputada Renata Abreu, acredita na aprovação das propostas em defesa dos direitos da mulher. Só agora, no início da legislatura, foram mais de 40 projetos protocolados com relação à causa das mulheres. E a adesão está sendo muito boa, existe uma união no que diz respeito aos projetos de interesse da causa feminina e que vão andar cada vez mais rápido na Câmara Federal, como já aconteceu na última legislatura. O edifício principal da Câmara ficará iluminado com as cores azul e verde até o próximo dia 31, dentro da campanha Março em Cores. O objetivo é conscientizar a população para o combate ao câncer de cólon e reto ou do intestino grosso. Também chamado de câncer coloretal, é o segundo que mais acomete mulheres e o terceiro mais frequente entre os homens. A deputada Silvia Cristina, coordenadora da Frente Parlamentar em prol da luta contra o câncer, lembrou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para evitar a morte dos pacientes. Além de chamar a atenção, além de dizer sobre sintomas e sobre milhares de pessoas que estão acometidas, nós também chamarmos a atenção do Ministério da Saúde, dos órgãos que são responsáveis por esse trabalho, para que dê uma atenção maior, né? Porque nós estamos falando de vidas, de pessoas que poderiam estar vivendo normalmente, mas que infelizmente têm dificuldade de saber do diagnóstico e aí infelizmente não tem tempo para contar essa história depois. Diagnosticar antecipadamente é a certeza de cura, né? Especialmente cólon rental, porque as pessoas, infelizmente, elas demoram a conhecer a doença e acontece em uma parte do corpo de que as pessoas se sentem muito, algumas vezes até ofendidas, especialmente os homens, porque costuma sangrar, né? Mas dizer que prevenção é a base de tudo e, sobretudo, se atentar, né, de uma doença específica do câncer que tem atingido milhares de pessoas. E essas foram as notícias da Câmara nesta segunda-feira, 18 de março. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.